Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. A aula de hoje eu vou dar uma remodelada, uma aula já passada para vocês, utilizando o motor de passo encoder. O que nós vamos aprimorar ou modificar na aula de hoje, vocês devem lembrar que nas aulas que a gente aplicou o motor de passo usando o nosso CLP, o usuário modificava a velocidade do motor via IHM. O que nós vamos modificar hoje, vamos pegar aquele programa pronto e vamos alterar, ao invés de o operador modificar a velocidade via IHM, vamos utilizar um potenciômetro na entrada, o AI0, vai de 0 a 10, para fazer a modificação dessa velocidade e vamos ver o quão flexível, quão mais fácil fica a modificação utilizando esse parâmetro de entrada. Então, vamos lá para a aula. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool e EC, ao final do website. Na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, cá estamos com o nosso software Master Tool EC. Como eu falei para vocês na entrada da nossa aula, eu estou utilizando uma aula com motor de passo, o encoder, que eu já passei para vocês, se eu não me engano, lá pela aula 13, 14, enfim, alguma coisa do gênero. Quem não assistiu, dá uma olhadinha, dá uma buscada nas nossas aulas anteriores, dá uma olhada com mais calma, tá? Porque eu vou dar uma passada mais rápida hoje. Tá? E aí, enfim, como eu falei para vocês, eu vou pular as variáveis declaradas, tá pessoal? Para ficar mais rápido de explicar. Então, como estão lembrados, na linha 1 do nosso programa, a gente colocou a nossa chave de liga, a gente colocou as variáveis inicia e stop. Então, inicia, a gente seta ela para fazer o motor começar a rotacionar, e a variável stop a gente reseta, ou seja, para não ter algum problema de ele ficar setado as duas variáveis, então ele vai ficar ligando e desligando o motor para não dar tilt aí no sistema. Então a gente, por via das dúvidas, a gente seta um e sempre reseta outro, e quando faz o contrário, tá? Quando a gente vai parar o motor, a gente seta o stop e reseta o inicia, sempre para não ter aí alguma falha, sem querer te esquecer de setar um, resetar o outro e vice-versa, para não ter problema, tá? Aí na linha 2, quando a gente ligar a nossa chave, que ela está lá na chave I00, aí, como eu passo para vocês sempre lá embaixo o documento PDF com todo o descritivo, vocês podem olhar depois as variáveis declaradas com mais calma, ou olhar a aula passada, que aí eu explico variável por variável. Então na linha 2, dando um flashback aqui, então a gente ligava a nossa chave liga principal, o que ela fazia? Fazia um ADD, aqui, entre 0 e o AI0. Na verdade, na aula, no programa original, ela fazia um ADD entre 0 e uma variável auxiliar, que seria a entrada em HM pelo operador. Aí sim, ela jogava essa soma aqui na frequência. Qual o intuito disso? Ou seja, em HM, vocês vão lá no bloco frequência, vocês clicavam em cima e digitavam o valor da frequência que vocês queriam. Então ele somava 0, enfim, e jogava lá na variável frequência para modificar a velocidade do nosso motor. Agora, diferente da primeira aula que a gente fez essa modificação, a gente fez mais de algum programa com o motor de passo, o encoder, a gente colocou aqui na entrada AI0, ou seja, o nosso potenciômetro, que vai de 0 a 10, a gente habilitou, depois eu vou mostrar para vocês, a faixa que eu coloquei de conversão. Então, através desse potenciômetro, é uma maneira mais ágil, mais rápida, tá? Da gente modificar a velocidade. Isso se deve a alguns casos, tá? Por exemplo, se você tem uma esteira mais simples e vocês não querem uma velocidade fixa, enfim, ou dependendo da carga que vocês estão colocando, vocês querem que ela atue de uma forma mais rápida naquele momento. Então, até o operador clicar na tela, marcar o bloco, dar um Enter, apagar o valor da frequência, colocar o novo valor, dar um Enter,
O potenciômetro é uma maneira mais prática, mais rápida, tá? Quando é uma coisa mais... não precisa ser tão precisa, então vocês estão sempre alterando a velocidade, mais rápido, mais devagar, dependendo se é uma carga mais frágil, uma carga mais robusta, enfim, uma coisa que não tem, sei lá, é só um entulho, é um monte de metal, enfim, a esteira pode ir mais rápido, não tem problema de vibrar, quebrar alguma coisa dentro. Então, dependendo da operação, é mais fácil você colocar um potenciômetro, tá? Vocês podem chegar lá, aumenta a velocidade, então aplica ali imediato, tá? De forma imediata, e aí depois vocês podem voltar a reduzir. A gente continua colocando o valor da frequência em HM, então o operador pode aí mexer no potenciômetro, ele vai ver a velocidade que ele está aplicando, e aí ele, por exemplo, eu quero tá 200 agora, eu quero botar 700, então ele vai aumentar o potenciômetro de uma forma mais rápida, marcou no display 700 ou 720, por aí ele para e vai embora, né? Então ele não precisa lá marcar, clicar, digitar a velocidade que ele quer, é uma forma mais prática, tá? Dependendo do caso, o que vai ser aplicado. Então por isso eu queria mostrar a diferença, tá, entre digitar pela HM ou usar um potenciômetro de entrada, tá? São duas formas que são possíveis, plausíveis, uma tem um porém, a outra não, então enfim, uma mais rápida, mais prática, a outra, por exemplo, ela é mais garantida. Na verdade, vocês querem, por exemplo, fixar uma velocidade de alguma coisa e ela tem que ser aquela velocidade fixa e ninguém vai alterar, então vocês colocam lá, ou por exemplo, a gente poderia botar uma senha de acesso, e já o potenciômetro não, dependendo da velocidade está lá 500 e alguém vai esbarrar no potenciômetro ou esbarra nesse controlador e sem querer aumenta e aí ninguém vê e o sistema vai à loucura, enfim, eu tenho uma carga frágil e aí a esteira sai voando de uma velocidade baixa para uma velocidade muito rápida e chacoalha, cai tudo no chão. Então, esse seria um problema. Então, por isso que aí digitando VHM seria uma forma mais segura, aí vocês clicariam em cima, apagariam, então não teriam, por exemplo, alguém esbarrando para acontecer algum problema crítico, tá? Então, por isso a diferença, por isso eu queria mostrar para vocês. E aí, enfim, a gente continua com o programa aqui embaixo, então no auxiliar 2, a gente coloca a variável pulso, que seria aquela velocidade, aquela variável que é os pulsos para controlar o motor. Aqui na rampa seria, na IHM, a rampa de aceleração e desaceleração, se a gente quer brusca ou mais suave. E aí no final aqui o passo do motor, se ele vai ser 400, tá? Ou 800, se eu não me engano, o pulso. Agora não me recordo, enfim, mas está no nosso datasheet lá embaixo. Tá? Então a gente vai mudar o passo do motor. Aí isso vai influenciar, enfim, aí na velocidade dele, na frequência que a gente vai aplicar. Quando eu tiver com o passo menor, então a frequência que a gente colocar não vai poder ser muito alta. Eu vou mostrar o limite para vocês depois, porque senão o motor ele começa a pular, porque a frequência fica muito alta para ele chavear as bobinas do motor, então ele acaba congelando, tá? Então tem um limite aí de frequência para a gente ir chaveando o nosso motor. E aí, enfim, o resto ele fica igual, eu não modifiquei mais nada, tá? Na linha 3, então a gente tem liga e apara, aí habilita o contador, e aí ele pega aqui, joga para o pulso. Na linha 4 aqui ele vai converter de pulso de The Word para real, para a gente conseguir calcular. Aí na linha 5 ele vai dividir por 400, vocês lembram? De 400 pulsos para dar uma volta, e vai aplicar isso na rotação. Então o número de pulsos que ele pegar e vai dividir por 400 para achar a rotação. E aí na linha 6, aí ele vai multiplicar por 30 aqui, que é o fator do tempo que a gente está medindo, então pegando essa amostra, tá, de pulsos do tempo. Então vocês sabem a equação, lá no vídeo eu passei para vocês a equação na aula passada, então a gente vai fazer aplicando a equação aí para achar a nossa velocidade. Então na linha 7 a gente tem aqui o nosso tempo, a gente fixou de 2 em 2 segundos para capturar essa amostra. Então ela habilita auxiliar 5, move o valor auxiliar RPM para RPM, então ele vai pegar, vai armazenar numa outra variável de RPM, para não ficar sempre substituindo a mesma. Habilitando auxiliar aqui, ela para o motor, aí depois na linha 9, que em 10 milissegundos, ele zera o contador e aí habilita novamente. Aqui na linha 10, a gente dá um mini pulso de 10 milissegundos, para habilitar o sistema para habilitar novamente. Tá? Então, na linha 11,
quando a gente desligar a chave, a gente vai zerar, te força aqui a zerar o nosso contador, ele zera o inicia e seta o stop, como eu falei para vocês. E aqui na linha 12 e 13, eu botei sensor 1 e sensor 2, que são chaves da chave 2 e chave 3, que é para fazer a inversão do motor. Quando ele comuta uma chave, ele rotaciona para a esquerda. Quando a gente comuta outra chave, ele volta a comutar para a direita, que seria o estado inicial dele, que é o horário. Tá? E na linha 14 aqui, na variável freio, é uma chave que a gente colocou para acionar a bobina Energisa, que é para deixar o motor imantado, como vocês lembram, que eu sempre menciono para vocês. Dependendo, quando a gente precisa de uma precisão no motor, que a gente está algum eixo, alguma coisa assim, movendo alguma carga, tá? É de extrema importância isso, porque aí senão ele vai perder a posição. Quando a gente precisa de precisão, a gente precisa que quando o motor esteja parado, ele esteja energizado, ou seja, ele vai imantar, vai ficar com o rotor aí imantado, tá, no estator, e aí ele não sai daquela posição. Então, quando ele está parado, ele não fica bamba, frouxo, tá, o sistema. Uma máquina com esteira, com uma correia, enfim, para ela não se mover quando alguém empurrar, enfim, alguma coisa assim. Tá? Então, esse foi o programa da aula. Aqui em visualizações, na main, a gente modificou, então na frequência, ao invés de ser uma variável de entrada, então a gente modificou. Aqui na entrada a gente desabilitou e em variáveis a gente aí alocou para frequência não auxiliar. Na aula que a gente utilizou os motores de passo para o encoder, a gente direcionava isso aqui para a variável aux, né, que seria a entrada na HM, e agora a gente só colocou a frequência, ou seja, quando a gente mudar o potenciômetro, na HM a gente vai ver o valor que está atual. E aqui em recursos, tá, em configuração de CP, aqui no AI0, na entrada analógica, a gente habilita o canal de tensão 0 a 10, e aí o fundo de escala eu botei 1300. Então, quem lembra aí da aula do motor, lembra também quando a gente colocar aí, dependendo do passo do motor, a frequência máxima que a gente consegue aplicar nele é em torno de 1300. Se a gente botar mais do que isso, como eu contei para vocês, ele vai acionar muito rápido os pares da bobina para o motor de passo girar, aí ele fica empacado, tá? Porque ele é muito rápido para acionar as bobinas, e aí ele empaca, ele não consegue sair, tá? E fica travado. Então, o máximo que ele vai gerar é 1300, ok? Então, essas modificações que eu fiz, na verdade foram duas. A gente habilita a tensão do I0, coloca aqui fundo de escala 1300, e lá quando a gente movia, fazia um ADD de 0 com auxiliar, agora a gente faz um ADD de 0 com a entrada I0, tá? Do potenciômetro, para fazer essa modificação. E na main a gente troca, em vez de direcionar para a variável auxiliar e habilitar a entrada, a gente desabilita a entrada e já recoloca a variável para frequência. Então vamos lá para o nosso CLP, vamos testar para ver qual a função e para ver o quão rápido fica essa modificação. Então, bora lá! Só um fatorzinho, tá, galera, que ficou meio estranho, que aconteceu na outra vez também. Essa linha 10 aqui, tá, do programa, esse auxiliar 5, esse tempo aqui eu não estou utilizando, tá? Eu estava fazendo uma outra logística no programa e aí eu acabei passando por cima dela, deixei ela, mas a gente não precisa dela, tá? Então, para quem dá uma estudada depois do programa e fica, pô, o que o Felipe fez essa linha 10 aqui que não tem pé nem cabeça, tá, essa linha. Então, realmente não tem, tá? Essa linha aqui tá boiando, tá viajando na maionese, a gente chama, não existe. Então, vocês podem ignorar ou deletar ela aqui, que não serve para nada, tá? Não vai alterar o nosso programa. E para quem esqueceu, como eu falei para vocês, tá aqui na equação do RPM, quem esquece ou quem quer anotar, tá? Então, como é que funciona? Então, no sistema do encoder, tá? Como eu havia comentado para vocês nas outras aulas, vai ter, cada disco vai ter umas ranhuras, tá? Então, vocês podem colocar aí uma parte óptica para contar esses pulsos, tá? Um fototransistor aí mais utilizado, mais comum de vocês montarem um fototransistor. Então, cada vez que o fototransistor comutar, um LED transmissor, infravermelho vai comutar para o fototransistor, vai chavear a base, então você pode colocar aí um disco de algumas ranhuras e vai ficar comutando, então vai ficar dando pulsos, tá?
Então é dessa forma que ele funciona internamente. Como vai fazer? A gente vai pegar o número de pulsos, tá, que a gente contou naquele determinado tempo, nesse caso aqui é 2 segundos. Então em 2 segundos, quantos pulsos vocês contaram? Dividem isso pelo número de ranhuras que tem o disco de vocês em 360 graus. Por exemplo, num disco de 360 graus, vocês podem, sei lá, ter 120 ranhuras, 300 ranhuras, 400, então vocês que montam. Dependendo do equipamento, às vezes não é fixo esse número de ranhuras, tá? Dependendo da precisão que é preciso ter. Então, quanto mais ranhuras, mais precisão e o controle do passo de vocês. Nesse caso aqui, nosso sistema é 400 ranhuras. Então, o número de pulsos que te contou em 2 segundos, dividido por 400 ranhuras, e esse resultado a gente divide pelo tempo, tá, em minutos. Como a gente colocou em 2 segundos, então é divisão, então esse valor, número de pulsos dividido por 400, que seria o número de ranhuras do disco, esse valor é dividido pelo tempo que a gente está de amostragem por 60 segundos, porque é RPM, rotação por minuto, tipo, isso é por minuto. Então, a gente tem 2 por 60, então quando a gente dividir por esse valor, que vai dar 0,0333, uma coisa assim, se a gente botar 1 sobre x, vai ser 30. Então, a mesma coisa que a gente multiplicar essa divisão aqui por 30. Então, por isso que eu estou multiplicando aqui na linha 6, tá, por 30, porque a gente tem, a nossa taxa de amostragem é 2 por 60, tá? Então, é a mesma coisa que multiplicar por 30 esse valor aqui. Então, a gente vai obter o valor em RPM, tá, galera? Então, esse é importante para vocês aqui que ficou na dúvida ou quem não olhou a aula passada. Então, agora vamos lá para o CLP para testar o nosso programa. Então, tá, galera, tá de nosso CLP. Uma coisa que eu também esqueci de falar para vocês, eu fixei o nosso auxiliar 2, que seria variável para pulsos, eu fixei em 500, tá? Então, toda vez que a gente rodar o programa, ela vai vir de preset, tá? De valor de fábrica, como a gente chama aqui, em 500 pulsos, tá? Agora a gente pode ir aqui pela IHM trocar, sem problema nenhum, tá? O nosso valor aqui eu coloquei só para sempre não precisar ficar, toda vez que rodar o sistema, não ficar fixando algum valor, eu botei um valor já válido, porque se deixar em 0 ele não funciona, tá? Então já deixei, agora eu vou ligar a chave. Liguei, tá? A nossa chave 00. E pelo potensômetro agora eu vou começar a mudar a frequência. Ó. Vocês estão vendo que o motor está rotacionando. Deixa eu ligar o backlight. Então a gente está aí nos nossos 1300. Tá a nossa velocidade máxima, nossa frequência máxima, que é em torno aí de 195 RPM. Tá? Que é o máximo que esse motorzinho de passe do nosso CLP, nossa maleta, consegue atingir. Então agora eu posso ir diminuindo, ó. Então eu vou diminuindo. Então é uma forma mais rápida, tá? Que anteriormente, quem já olhou as aulas, a gente tinha aqui, com essas setas, selecionar esse bloco, dar um Enter, com a flecha aqui, apagar o valor, digitar novamente, tá? Porque essa tela IHM aqui é a mais antiga, tá? Não é touchscreen, quando tem uns CLPs novos. Então, é uma maneira mais demorada, tá? Ela é uma maneira mais fixa, contra algum esbarrão, enfim, algum ajuste sem querer, tá? Porém, um ajuste mais rápido, quando é uma coisa mais grosseira, enfim, alguma coisa que vocês querem alterar a velocidade de forma mais rápida, é muito mais prático, tá? Então eu consigo ir alterando, ó. Eu vou de máximo a mínimo, então uma forma mais rápida, tá? Então, foi esse o intuito, eu queria dar esse flashback na aula e mostrar uma outra maneira de a gente utilizar a mesma aplicação, tá, de uma forma diferente. Então isso eu acho interessante, a gente sempre pode fazer várias coisas, várias aplicações de várias maneiras, tá? Dependendo de quem está criando, ou a gente mesmo modificar futuramente, tá? Sempre com o propósito de fazer alguma melhoria, alguma adaptação do nosso sistema já criado. Então espero que vocês tenham curtido e um abraço a vocês até a próxima aula. Valeu! Nossa aula acabou por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido essa pequena dica que eu dei para vocês. Então, sempre que a gente puder dar uma remodelada, enfim, sempre é bom e possível, tá, a gente dar uma remodelada num programa já existente. Às vezes a gente faz de uma maneira o programa,
acha que tá bom, mas você para, pensa, chega um fim de semana, poxa, por que eu fiz aquela forma? Se eu implementar o programa daquela outra maneira, fica muito mais fácil, fica muito mais flexível, ou o programa funciona de uma forma melhor. Então, dia após dia, a gente pode ir aprendendo alguns macetes, algumas dicas e melhorando o nosso programa. Ele pode ser que nunca esteja 100%, tá? Então, a gente pode sempre dar um retoque ou um toque em algum lugar para deixar o programa melhor. Então, essa é a nossa ideia, sempre aprimorar algo que já existe, ou enfim, criar coisas novas. Essa é a ideia logística da automação. Esse é o propósito que a gente deve utilizar isso para, nem que seja para melhorar 2, 3% de algum processo, lá na frente esses 2, 3% podem significar muito mais. Então, sempre que tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e respondendo a pergunta, uma dúvida de uma amiga nossa aí que curte o nosso canal, a utilização do PID na entrada. Então, para quem já notou, quem já utilizou esse nosso sistema, essa nossa maleta do CLP, vocês vão notar que na parte inferior esquerda tem um bloco de entrada PID com uma chave liga-desliga e um potenciômetro de 0 a 1 volt. Quem puder dar uma olhada na descrição da nossa maleta, que a gente disponibiliza sempre aqui embaixo nas aulas, vocês vão dar uma olhada que esse potenciômetro é para fazer um ruído de entrada, tá? Para simular uma variação na entrada do PID, algum ruído, enfim, para testar se realmente o nosso sistema de PID está bem construído. Então, eu quero, quando tiver um pouquinho mais de tempo, fazer uma aula somente sobre PID, uma aula mais não prática, mas sim uma aula teórica envolvendo o PID, por que a gente aplica, por que existe o PID, como consiste o PID, dentro do bloco PID, o que existe dentro desse bloco, porque na verdade quem utiliza o CLP aí, quem não tem uma ideia muito profunda, ou quem é mais leigo, aí, vocês simplesmente estão chamando um bloco, mas vocês não sabem o que existe lá dentro, qual é a logística, qual a lógica que tem lá dentro. Então eu quero fazer uma aula aí com mais calma, explicando detalhadamente como funciona esse bloco PID por dentro, para vocês abrirem um pouco a cabeça para entenderem a real função, que ele é muito importante hoje. Então, um grande abraço para vocês e eu espero vocês na próxima aula. Valeu!